Olá! Nesta aula, abordaremos a descrição da difusão mássica intraparticular. Ou seja, nosso intento é estabelecer equações diferenciais apropriadas que descrevam a difusão mássica no interior de um meio poroso, seja ele uma membrana porosa, seja ele resinas, as quais podem ser utilizadas em diversas aplicações de engenharia, tais como na remoção de umidade por intermédio da secagem, na purificação de gases por intermédio da adsorção, e assim como utilizando a adsorção na separação de moléculas contidas em solução líquida, como por exemplo, na purificação de fármacos. Nesse sentido, eu gostaria que vocês observassem essa distribuição global de causas de mortes, tá? Dados de 2017. Vocês observam nessa ilustração que as doenças cardiovasculares representam cerca de 32% de óbitos, enquanto o câncer, com 17,08% de óbitos, equivale a pouco mais de 9 milhões de pessoas que perderam a vida devido a essa doença. Pois bem, a pergunta é: o que a engenharia química tem a ver com câncer ou com doenças cardiovasculares? Em particular com câncer, que é o exemplo que a gente vai. Pois bem, uma maneira de se combater o câncer, ou a maneira de se combater o câncer, por exemplo, é por intermédio de uso de fármacos apropriados. E um deles é o paclitaxel, o nome comercial, o Taxol, usado no tratamento para diversos tipos de câncer. Só para vocês terem uma ideia, em 2001, foi o fármaco mais vendido contra o câncer em todos os tempos. E a breve história dele é o seguinte, pessoal. Em 1967, o Wall e o Wane isolaram o Taxol da casca do teixo do Pacífico, ou o Taxo brevifolia, tá? E notaram, naquela oportunidade, sua atividade antitumoral para uma ampla variedade de tumores. Em 1970 foi determinada a estrutura do Taxol. Em 1993, a FDA introduziu esse fármaco no tratamento de câncer. E a pergunta novamente, né? Tá, e daí? Lembrando que o Taxol é obtido na casca do teixo, onde a extração varia entre 40 a 165 miligramas por quilo, ou seja, em torno de 100 miligramas de Taxol por quilo de casca do teixo do Pacífico. E para se obter 1 quilo de Taxol, são necessárias, em média, 3.000 árvores. E o tratamento de um único paciente requer o corte e o processamento de 6 árvores centenárias. Ou seja, verificou-se que o Taxol é obtido da casca do teixo, ou seja, houve uma descoberta, só que ao tempo de descobrir isso, verificou-se que para tratar uma pessoa é preciso 6 árvores centenárias. Ou seja, isso tem aquilo que nós denominamos de um dilema ético. A gente desertifica ou trata uma pessoa. Felizmente, foi possível sintetizar essa molécula do Taxol, essa que está apresentada aí, assim como foi
possível obtê-lo via fermentação, empregando-se uma bactéria do gênero também da Streptomyces. Pois bem, o que a engenharia química tem a ver com essa história? Quando nós colocamos o que a engenharia química tem a ver com essa história, é importante, pessoal, a reflexão sobre o porquê vocês estão fazendo engenharia química. Não, eu gosto de química, pode ser que no futuro dê dinheiro. Tá, e por que vocês estão assistindo essa aula? Principalmente em dias tão turbulentos como os que a gente está atravessando agora. Notem, pessoal, o que define a profissão da gente, no caso de ser da engenharia química, são as áreas de atuação que a gente pode trabalhar no futuro, e dentro dessas áreas de atuação que a gente pode trabalhar no futuro, o que a gente pode produzir, ajudar a produção. Dentro dos segmentos da indústria química, vocês vão encontrar que vocês podem trabalhar também no processo, no desenvolvimento de processos, como no desenvolvimento de produtos farmacêuticos. Ok, mas e daí? A indústria química brasileira, pessoal, ela está tranquilamente entre as 10 maiores do mundo. Por outro lado, desde 1991, ela vem apresentando um déficit bastante importante, culminando em 2018, esse déficit de 29 bilhões, um pouco mais de 29 bilhões de dólares. Ou seja, a indústria farmacêutica, a produção da indústria farmacêutica, ela poderia atenuar esse déficit na balança comercial do Brasil. Mesmo porque os fármacos, a produção de fármacos, ele envolve um alto grau de tecnologia, né? E a produção de fármacos em 2018 representou 13,6% do valor total de produtos químicos produzidos. Quando nós colocamos esse tipo de situação, a gente vê o quê? Mas, ok, eu vejo lá, alto grau de tecnologia, se eu produzir mais fármacos, eu vou gerar maior divisa e vou reduzir o déficit. Bem, então estou vendo para o lado econômico da coisa. Mas ao mesmo tempo, se eu olho para um fármaco que pode ajudar a salvar vidas, feito Taxol, eu estou vendo o lado do ser humano. Por outro lado, se eu melhoro o processamento do Taxol, por exemplo, e naquele caso específico, eu vou minimizar o impacto ambiental. Então, notem, pessoal, que nós temos 3 referências, ou 3 pilares. A questão econômica, a questão do ser humano e a questão ambiental. Esses 3 pilares caracterizam o desenvolvimento sustentável. Além disso, pessoal, quando vocês olham para esse problema, tá? E refletem sobre esse problema, vocês saem da situação, deixa eu ouvir essa aula do professor Cremácio, porque eu sei que vai ter uma lista de exercício depois. E eu sei que dessa lista de exercício vai ter uma nota associada. O que eu quero que vocês façam a reflexão é o seguinte: além de fazer o exercício e naturalmente ser preocupado com a nota, percebam, pessoal, que a preocupação de vocês, a formação de vocês, transcende tudo isso. Porque a formação de vocês com forte base científica, aplicada à tecnologia, vocês podem contribuir para salvar vidas, como, por exemplo, na purificação de fármaco, o Taxol. Mesmo como ele é produzido, junto dele produzem outras moléculas análogas. Tá? E, naturalmente, torna-se necessário fazer o quê? A separação do Taxol dessas outras moléculas. Porque se você dá esse fármaco sem fazer a separação, nós estamos produzindo veneno. Portanto,
é de interesse fazer a separação do fármaco, tá? E aqui é que entra daí a fundamentação científica de transferência de massa, certo? Nesse caso, notem a coluna à esquerda de vocês, tá? Entrada da solução. Vamos supor que essa solução venha a ser uma solução alcoólica que contém as moléculas ali presentes, as taxanas, tá? Dentre as taxanas tem a molécula do taxol. Esse Qzinho minúsculo que vocês estão vendo aí, fora da coluna, é a velocidade superficial da solução, em que Q é a vazão volumétrica da suspensão e área é a área da seção transversal dessa coluna. Tá legal? Notem que no interior dessa coluna ela é um leito fixo, portanto, ela vai estar recheada da fase particulada, tá? Como o próprio nome diz, são partículas, as quais elas podem ser denominadas, no caso de adsorção de adsorventes ou fase estacionária. Notem que as partículas entre elas vão ter vazios, tá? Essa fração de vazios, denotado na letra epsilon em vermelho, ela é a mesma, pessoal, na história da porosidade da coluna, certo? Se nós tomarmos uma partícula do adsorvente, conforme ilustrado na figura aí do lado, certo? Nós podemos perceber que essa solução com um solvente, tá? Ela envolve a partícula, conforme ilustrado aí, na região 1, 2 até 3. Nessa região 1, conforme apontado aqui, essa região ela está considerada distante da partícula de tal modo que não sente os efeitos cisaliantes dessa partícula, tá legal? Cujo comportamento na região aí é considerado uma região de mistura macroscópica, reconhecida como uma região de dispersão mássica. E essa dispersão mássica que vai provocar o movimento do soluto, por exemplo, o taxol, em direção à fase particulada, o adsorvente. Tá legal? Já na região 2, a gente admite a existência de um filme líquido, no caso da solução que contém o taxol, onde essa distância do filme líquido até a partícula vai. Que distância seria essa? A partir da distância começa a sentir o efeito cisaliante da partícula, do adsorvente. Nesse caso, nessa região de filme, o transporte do soluto, no caso do taxol, dá-se por mecanismos de convecção mássica. Pois bem, o taxol já entra no interior da partícula. A partir daqui, acontece o que, pessoal? Um daqueles mecanismos que descreve a difusão em sólidos porosos ou em membranas, por exemplo. Tá legal? Dependendo da afinidade do soluto com o adsorvente, o que é essa afinidade? Poxa vida, o quanto o adsorvente é apaixonado pelo soluto. Ele vai segurar, certo? Essa afinidade termodinâmica, dependendo do teor dessa afinidade termodinâmica, pode haver o quê? Pode haver uma concentração de solutos ao longo das paredes internas do poro, de tal modo, pessoal, que pode acontecer o mecanismo de difusão superficial. Então, notem, desde aquela bolinha do 3 e o 5, essa bolinha descrita em 3 seria a difusão difícil, a difusão no interior dos poros. Tá legal? Já o 5, a difusão superficial. As duas ocorrendo, dá-se o nome de difusão em paralelo. A difusão comum
Tá legal? Ou seja, em que não exista, pessoal, olha lá, hein? Não exista difusão superficial, ela é escrita por essa equação diferencial, considerando a difusão numa única direção, ou seja, apenas na direção radial, em que esse termo é destacado no círculo em vermelho, disse o que, pessoal? Essa variação da concentração do soluto, esse Qzinho, nas paredes do poro, tá legal, pessoal? Nesse caso, ele pode ser tratado por uma relação de equilíbrio denominadas isotermas. Se essa relação for débil, ou seja, se não for tão forte, tal relação de equilíbrio se dá por intermédio de uma isoterma linear conhecida como lei de Henry modificado, no qual esse Kp, que está aí apresentado na equação em rosa, se refere ao coeficiente de distribuição do soluto nas paredes do poro, que é o Qzinho, assim como no interior do poro, tá? Na região de vazios do poro, ou seja, na região porosa, tá? Que é esse ρA. Portanto, escrevendo a equação em amarelo em termos da isoterma linear, nós temos a equação diferencial apresentada em azul aí para vocês. Rearranjando-a, olha só quem aparece, pessoal. Aparece um D efetivo na equação em amarela, tá legal? Onde, notem agora, hein, pessoal, esse D efetivo, ele está em termos do coeficiente de difusão nos poros, dividido pela influência da isoterma linear. Notem, pessoal, se a adsorção não for importante, o D efetivo é igual a εp dp, tá ok? Mas em havendo, atenção lá, hein? Em havendo a importância da afinidade do soluto, necessariamente o D efetivo é corrigido pelo fator termodinâmico apresentado aí embaixo, da segunda equação em amarelo. A difusão em paralelo. A primeira equação, que está circundada pelo quadrado em vermelho, a gente observa que o termo à esquerda é um termo de acúmulo, no qual esse acúmulo acontece tanto na fase porosa quanto na fase sólida. Tá legal? Lembre-se que a fase sólida ela é regida por essa variação da sua concentração, esse Q minúsculo, ao longo do tempo. Certo? Essa fase sólida, lembre-se, pessoal, é na parede interna dos poros. Na parede. Já a fase porosa é nos vazios. Tá ok? Nesse caso, a difusão em paralelo, pessoal, dependendo da concentração do soluto nesta fase sólida, ele pode ser descrito pela difusão superficial. Esse ds seria quem aí presente? Seria o coeficiente de difusão superficial do soluto ao longo das paredes dos poros. Substituindo a segunda equação em azul na primeira, tem a equação diferencial do modo como apresentado, gente, na equação em verde. No caso, atenção lá, né? Notem que apareceu, continuou, o último termo à direita, tá? Olha lá, da equação do quadradinho em verde. R quadrado é rho de QA de rho de ρ. Ora, por uma isoterma linear, certo? D rho de QA, D rho de ρA é igual a quem, pessoal? Ao coeficiente de distribuição. Substituindo essa definição da isoterma linear no termo à direita da equação enquadrada em verde, nós temos a equação diferencial do modo como apresentado nesta última equação do slide. Rearranjando-a, olha só como a gente fica. Ficamos com a equação diferencial que descreve, olha só, é o modelo que descreve essa difusão mássica em paralelo no interior do adsorvente,
em que o D efetivo agora, olha só, hein, pessoal, depende tanto da difusão nos poros, pela lei de Fick, assim como pela contribuição da difusão superficial, dada por esse segundo termo à direita. Seja a difusão simples, seja a difusão em paralelo, ambas são descritas por essa equação diferencial envolta num quadrado em verde, a qual, atenção lá, ela descreve a variação temporal da concentração do soluto, a variação temporal do soluto, bem como a sua distribuição espacial. Notem que aqui a gente precisa de uma condição inicial, tá? Dado por qualquer que seja o R em T igual a zero, a gente conhece a concentração inicial do soluto em que meio, pessoal? 1, 2 ou no interior da partícula? No interior da partícula. Uma outra condição, para qualquer que seja igual a R, em R igual a zero, ou seja, no centro da partícula, existe a condição de simetria, ou seja, a derivada da concentração em R igual a zero. Já, pessoal, na superfície, tá? O que acaba acontecendo? Lembre-se do Taxol, ele veio da região 1, e aqui sim, tá? A gente vai considerar desprezível para efeito didático da ação da dispersão mássica, tá legal, pessoal? Aquela assinalado pela letra 1, pelo número 1, tá legal? De tal maneira, pessoal, que o soluto está sendo transportado na fase 2 por convecção mássica. Ao chegar na interface filme-partícula, ele entra na partícula e dá-se um mecanismo por difusão mássica, tá? Em 2, convecção mássica. Em 3, difusão mássica. Então, notem, pessoal, na equação em amarelo, o que acaba acontecendo? Que o fluxo difusivo que está entrando em R pequeno igual a R grande, ou seja, na interface do lado de dentro da partícula, é igual a quem, pessoal? Ao fluxo convectivo que vem da região 2 apresentado nessa ilustração. Pois bem, o que a gente observa nessa ilustração? O CA infinito, aquela concentração, pessoal, tá? Distante do efeito na parede da partícula, tá? CAS é uma concentração de equilíbrio do filme, do soluto presente no filme, em equilíbrio, olha lá, pessoal, com a concentração do soluto do lado da fase particulada. Se admitirmos, pessoal, macroporo, o que vai acontecer com CAS e ROAS? Macroporos são poros grandes, a gente pode ter a hipótese que CAS é igual a ROAS, onde a gente impõe, devido ao macroporo, que esse ρA infinito estaria em equilíbrio com o CA infinito, tá? Como está? É um macroporo, assume-se que o valor é o mesmo, ou seja, CA infinito é igual a ρA estrela. Isso vale, atenção lá, gente, apenas para macroporos, tá legal? Caso contrário, necessariamente vai ter uma relação de equilíbrio entre ρAS e CAS, bem como ρA estrela, CA infinito, por intermédio, por exemplo, de uma isoterma linear. Tá? Se nós definirmos uma concentração adimensional θ, sendo igual a uma concentração de A, concentração mássica de A, seja tanto no tempo quanto no espaço, menos essa concentração de equilíbrio, vamos chamar de ρA estrela, tá legal? Dividido pela diferença entre a concentração inicial do soluto no meio considerado, e quem é o meio considerado mesmo? É a partícula porosa, no interior dela, tá? Multiplicado por esse ρA estrela. E esse QC, aí do lado de vocês,
representa o quê, gente? R pequeno por R grande. Notem que R varia, desde o centro da partícula até a interface. Seria um comprimento característico, um comprimento adimensionalizado pelo raio da partícula. Lembrando que trata-se de uma partícula esférica. Assim, a condição de contorno, gente, na interface R é igual a esse menos θm, esse θm. Notem lá, pessoal, tá? É na interface. Se é na interface, o ρA, tá? Vai ser igual a um ρS, menos um ρ estrela, dividido por ρ zero, que é no início, menos esse ρ estrela. Pois bem, aparece nessa equação em rosa, e aqui vocês me desculpem, faltou um subscrito M em B. Esse BI tem nome, pessoal. É o número de biomássico. Olhem só o número de biomássico. Em cima, no numerador, está o raio da partícula considerado, multiplicado pelo coeficiente convectivo de transferência de massa na fase 2, vamos chamar lá no meio líquido, tá? Que é o Km, subscrito 2 indica a fase. Já o denominador vem a ser quem, pessoal? A difusividade efetiva do meio 1. Quem que é o meio 1? É o meio poroso, tá? Onde nós escrevemos a equação diferencial, o modelo. Notem que nós podemos rearranjar pela essa expressão. Biomássico é igual a R dividido por D infinito, dividido por 1 sobre coeficiente convectivo de transferência de massa no filme. Tá legal? Pessoal, a difusividade está associada a quem? Ao movimento do soluto. Tá legal? Ou seja, a sua mobilidade. Bem como, pessoal, o coeficiente convectivo de transferência de massa está associado ao movimento do meio no qual ele está contido. Movimento, que meio é esse? No caso, o taxol na solução é aquela região que sofre a influência da ação cisalhante da partícula. Ou seja, ambos estão relacionados à mobilidade. O inverso de mobilidade, resistência. Então, olha só. O número de biomássico, ele estabelece a resistência interna à difusão mássica dividido pela resistência externa à convecção mássica. Isso implica em quem? Isso implica quando biomássico for muito pequeno, tendendo a zero, ou seja, resistência interna à difusão mássica zero, tende a zero. Significa o quê? Que o fenômeno de transferência de massa é controlado pela convecção mássica externa à partícula. Tá legal? É a transferência de massa que está acontecendo fora da partícula. Já, quando o número de biomássico tende a infinito, ele é muito grande, significa o quê, gente? Significa que a difusão mássica controla o fenômeno de transferência de massa. Nesse slide, nós podemos representar as equações diferenciais para os meios geométricos clássicos, como, por exemplo, a primeira dela significa uma placa plana infinita. O que significa uma placa plana infinita, pessoal? Que tanto o seu comprimento, L, como a sua largura, W, é muito maior que a sua espessura, tá? Nós identificamos a espessura da placa plana infinita como sendo 2A. Portanto, A vem a ser a semi-espessura da placa plana infinita. Na segunda figura, essas coordenadas cilíndricas, pessoal, a gente representa um cilindro infinito. O que significa um cilindro infinito? Quando o seu comprimento foi muito maior que o seu raio. Tá legal? E assim, pessoal, para essas condições, para essas equações diferenciais, a gente aplica semelhantes condições de contorno, tá legal? Onde nessas condições de contorno, observem, pessoal, que tem a letra K, que essa letra K vale tanto para Z, que no caso seria da placa plana infinita, vale também para R. Quando é R, a gente identifica ou é um cilindro infinito ou é quem? Ou é a esfera. E finalmente,
Finalmente, na outra condição de contorno, quando o K for igual a M, quem que é esse M, pessoal? Tem a ver com a distância do centro da figura que a gente está analisando até a interface, até a sua superfície. Tá legal? No caso da placa plana infinita, esse M vem a ser igual a quem, pessoal? A distância do centro dela até a interface. Se a espessura é 2A, do centro até a interface, essa espessura, M vai ser igual a. E M é igual a R para o cilindro infinito, e M é igualmente igual a R no caso de uma esfera, que seria o raio da esfera. E a condição de contorno 2, observem lá, pessoal, diz respeito a quem? Diz respeito que na interface considerada, ou seja, K igual a M, o fluxo difusivo é igual ao fluxo convectivo. E só é possível quando essa interface não oferece resistência ao transporte de matéria. Bem, como nós definimos, pessoal, esse K serve para qualquer figura geométrica, né? Conhecemos o θ, a concentração mássica dimensional. Agora, podemos retomar um comprimento adimensionalizado como sendo esse K, seja Z ou R, dividido por M, sendo M ou a semi-espessura da placa, conforme apresentado nas figurinhas aí embaixo, ou o raio, seja o cilindro infinito, seja da esfera. Vai aparecer, pessoal, um tempo adimensionalizado, conhecido como número de Fourier mássico. O número de Fourier mássico, pessoal, ele é obtido no numerador pela difusividade efetiva vezes o tempo a ser analisado dividido por esse m ao quadrado. Lembrando que o m ao quadrado está especificado em vermelho ao lado das figuras. Com isso, gente, esse quadrado em amarelo é uma equação generalizada para qualquer que seja a geometria considerada. Essa geometria considerada está explícita na letra Q minúsculo. No caso de uma placa plana infinita, esse Q é igual a zero, tá? No caso de um cilindro infinito, esse Q é igual a 1. E no caso da esfera, esse Q minúsculo é igual a 2. E com isso tem-se as condições de contorno apropriadas. A condição inicial, notem que a condição inicial, quando o número de Fourier é igual a zero. Por que disso, pessoal? Ora bolas. Quem que é variável no número de Fourier? Só o tempo. O D efetivo é uma constante, o M também é uma constante, tá? Para qualquer que seja o tempo, então, tá? Para tempo igual a zero, olha lá, θ é igual a 1. Olha a carinha do θ. Tá lá em vermelho, em verde. T igual a zero significa o quê? ρA igual a ρ a zero, portanto, θ é igual a 1. A condição de simetria, ou seja, em Kzinho igual a zero, seja Zinho R, tá? Ou seja, no centro da geometria considerada, existe a simetria da figura, por isso que se derrom de θ, derrom de Xi igual a zero. Já na interface considerada, ou seja, Xi igual a 1, o que significa Xi igual a 1, pessoal? Olhem lá no verdinho em cima. O que significa Xi igual a 1? Quando o K for igual até a interface é representado por quem? Generalizando por M, ou seja, M dividido por M igual a 1. Então, olha lá, o subscrito Xi igual a 1 é igual a θm por biomássico, tá? Onde biomássico, agora, em termos deste M, que representa biomássico, que é mesmo, pessoal? Representa a resistência à difusão mássica interna à partícula considerada pela resistência mássica devido à convecção mássica externa ao que está acontecendo no interior da partícula. A solução da equação diferencial, pessoal, para a distribuição de concentração no espaço, denotado pelo Xi, e no tempo, denotado pelo número de Fourier mássico,
são esses valores que estão aí apresentados. Notem que ele é em função do número de Biot e dos altos valores gama n, tá? Onde J0 é uma função de Bessel, tá? De ordem 0. Onde os altos valores, pessoal, para placa plana infinita, esfera e cilindro infinito são os que estão apresentados aí, tá? Notem, pessoal, que essas tabelas valem para qualquer número de Biot considerando difusão mássica que controla o fenômeno, por exemplo, um determinado problema. Vocês encontram essa afirmação, olha, esse fenômeno é controlado pela difusão mássica, ou seja, interna ao sólido considerado, utiliza-se o último valor, tá, dessa tabela. Uma pergunta recorrente é, tá bom, quando é que a gente pode considerar difusão mássica interna controlando o fenômeno de transferência de massa? Biot maior do que 50, você já pode assumir difusão mássica interna controlando o fenômeno, ok? Um dos objetivos é obter a concentração média do soluto no meio considerado. Quem que é o meio considerado mesmo? O sólido poroso, não é? Notem que as definições para placa plana infinita, esfera e cilindro finito, se for tridimensional, essa definição é posta na segunda coluna dessa figura. Já no caso unidimensional, a sua definição recai na terceira coluna dessa figura. Substituindo nessa terceira coluna da figura, pessoal, as distribuições de concentração apresentadas anteriormente, tem-se a concentração média adimensional do soluto. Para a placa plana infinita, para o cilindro infinito, para a esfera, onde esses gamas, N, subscrito N, são aqueles apresentados anteriormente naquelas tabelas apropriadas. Ok? Ok. Uma aplicação. E aplicação, Taxol. Tá? Peço que vocês leiam com bastante carinho, tá? Esse exemplo 10.4, entendendo que o significado deste exemplo transcende, pessoal, as contas. Tá? Gostaria que vocês tivessem muito forte isso dentro de vocês. Tá? Não é só fazer o exercício, é por que vocês estão estudando. Por quê? Qual é a razão? Qual é o compromisso de vocês para com a sociedade? É, sobretudo, pessoal, trazer o bem-estar para ela. Não só para a sociedade, mas para o meio ambiente, ou seja, tudo aquilo que o cerca. Tá? Nesse aspecto, vamos lá. Com a intenção de procurar entender a cinética de transferência de massa e a distorção do Taxol, suponha que um adsorvente esférico, olha, foi dada uma informação, 0,030 centímetros de diâmetro, predominantemente constituído de macroporos, isso é importante, é submetido à distorção empregando-se uma corrente de fase móvel. Quem é a fase móvel mesmo, pessoal? É aquela solução no qual o Taxol está contido. E o Taxol está contido nesta solução com concentração máxima de 20 miligramas por litro. Tá? Sabendo que o coeficiente livre de difusão é 2,54 vezes 10 a menos 4 centímetros quadrados por minuto, seria adorável fazer essa continha, né, pessoal? Notem a estrutura do Taxol lá atrás. Tá? Que tal vocês pensarem em fazer aqui, ó, calcule o coeficiente de difusão livre do Taxol em etanol a 25 graus Celsius. Nota, vocês têm que fazer a conta, pessoal. Descobrir a viscosidade do etanol é fácil. O volume molar do Taxol vai cair naquela molécula estranha, vocês vão precisar calcular Lebas. Boa sorte. É dado D efetivo, 0,59 vezes 10 a menos 4. Poderíamos calcular também, já temos todas as informações. Assim como assume, tá? A gente está impondo que o coeficiente convectivo de transferência de massa é aproximadamente DAB dividido pelo raio da partícula. O que é razoável, tá? Para baixas velocidades da fase móvel. E assim o que se quer? Obtenha o
valor da concentração média desse fármaco em 1 minuto. Bem, por se tratar de um adsorvente esférico, vamos lá, pede-se a concentração média para o adsorvente esférico, está aí. Se nós olharmos para a carinha da expressão da concentração média do Taxol, dimensional do Taxol, nós verificamos 3 parâmetros. O gama N, né, precisamos da continha, o número de biomássico, representado aí na segunda coluna, e o número de Fourier mássico, certo? Pois bem, o número de biomássico, nós sabemos que o coeficiente convectivo de transferência de massa ele pode ser aproximado por quem? Por DAB dividido pelo raio da partícula. Substituindo essa relação na definição do número biomássico, olha quem a gente tem, que o biomássico, para essa situação, é aproximadamente DAB dividido por D efetivo. Certo? Foi dado DAB, foi dado D efetivo, podemos calcular o número de biomássico, cujo resultado é 4,3. Se desse 50, quem controla a transferência de massa é difusão mássica. Se o bio desse 1, ou menor do que 1, olha, se der menor do que 1 esse biomássico, a resistência externa controla o fenômeno de transferência de massa. Mas como esse biomássico deu em torno de 5, 4,3, o que a gente tem que dizer em relação a isso? Ambas as resistências de transferência de massa são importantes, ok? Número de Fourier mássico, tempo dimensional. Foi dada a informação do diâmetro da partícula, portanto, conseguimos calcular o raio, 0,015 centímetros. O tempo foi dado em 1 minuto e o D efetivo conhecido. Com isso, é possível calcular o número de Fourier mássico, que é igual a 0,262. Qual é o valor, qual é a importância desse valor, pessoal? Tendo em vista que o número de Fourier mássico é maior do que 0,2, essa concentração média acima desse valor, ela pode ser truncada no primeiro termo do somatório. Atenção lá. Fourier, vocês fazem as continhas do Fourier mássico. Deu maior do que 0,2, trunquem a série. Tá legal? É o resultado apresentado na equação de baixo. E na equação de baixo a gente precisa resolvê-la. Calculamos o número de Fourier mássico, 0,262, que é a última coluna desse slide. Calculamos o número de biomássico, 4,3, que é a coluninha do meio. Olhem para a equação de cima. Falta o gama. O gama, fomos na tabela para a esfera, onde tem o número de biomássico na primeira coluna e o gama, os altos valores, na segunda coluna. Gama subscrito 1 significa por que subscrito 1? Porque nós truncamos logo no primeiro termo. 4,3 a gente não tem esse valor nessa tabela. O que a gente pode fazer? Interpola. Interpolando, gama 1, encontramos 2,41. Tá? Note que todos esses valores são adimensionais, hein? Fourier mássico é dimensional, biomássico é dimensional, e o alto valor também é dimensional. Substituindo esses valores na equação da série truncada no primeiro termo para a concentração média dimensional do Taxol, esse θ 0,209. Precisamos calcular a concentração mássica média, tá? Bem, para isso precisamos calcular quem? ρ0. Quem é o ρ0, pessoal? Existe Taxol na fase estacionária, ou seja, existe Taxol dentro da partícula no início do processo? Não, que existe é na solução. No interior da partícula não, então sua concentração é igual a 0, tá? Tanto que a concentração fora, tá? Que está na solução, que é o tal do Ca infinito, esse valor é igual a 20 miligramas por litro. Tendo em vista que é um macroporo, podemos considerar esse valor para o ρ estrela. Com isso fica fácil a conta. A concentração mássica média do Taxol, neste caso, 15,82 miligramas por litro.
nós vimos a história do Taxol, cujo objetivo é separá-lo utilizando um adsorvente, ou seja, houve uma separação física, o fenômeno é puramente físico, havendo a questão da termodinâmica, tendo em vista a afinidade do Taxol. Por outro lado, se considerarmos os mesmos mecanismos, né, vamos supor que nós temos um determinado reagente, tá? Que, por exemplo, craqueamento catalítico de petróleo. A gente quer produzir gasolina. A gente quebra o petróleo, uma das maneiras de quebrar o petróleo é submetê-lo em partículas de FCC. Tá? O que vai acontecer? O petróleo quebrado, tá? A uma determinada temperatura, os seus componentes vão estar na fase 1, lá na região de mistura macroscópica, de dispersão mássica, e vão até a difusão mássica em 3, em 4. Eles vão encontrar o sítio ativo, só que em 4, ao encontrar esse sítio ativo, em vez de ter adsorção, tá legal? Em vez deles ficarem ali, ele vai reagir, tá? E essa reação, ele é representado pela etapa 5. Então, notem que agora é o seguinte, nós temos a difusão mássica, essa difusão mássica dentro do catalisador agora, o termo que a gente vai utilizar é catalisador. Lá do Taxol nós utilizamos o termo adsorvente, aqui a gente vai utilizar catalisador para fase sólida. Tá legal? E essa reação química é uma reação heterogênea porque envolve fases distintas. Tá legal? Como então a gente pode descrever esse fenômeno simultâneo de difusão mássica com reação química? Olha só que interessante. E aqui, gente, é o coração da engenharia química. Não tem jeito. Quem manja disso, envolveu difusão mássica, tem reação química na parada, é com vocês, né? Então prestem atenção. Que depois lá, numa outra disciplina, vocês vão detalhar muito mais com essa história de reação heterogênea, com catalisador do escambau. Mas aqui, atenção lá, hein? Aqui tem transferência de massa, então preste atenção. Se tem transferência de massa, vamos escrever a equação diferencial para transferência de massa. Considerando agora o catalisador como esférico, a gente vai assumir o quê? Regime permanente. O que significa isso? O termo de acúmulo vai embora. Aquele derrom de Roy, derrom de T lá foi embora. Fluxo radial. A gente admite que o fluxo, que a difusão só ocorra ao longo do raio do catalisador. Reação química pseudo-homogênea. Não é reação heterogênea? É reação heterogênea. Tanto, olha só quem está em rosa, a reação química com os 2 risquinhos em cima, tá? Lá na reação homogênea era com 3 risquinhos em cima. O que significa isso, os 3 risquinhos em cima, gente? Os 3 risquinhos em cima do RA significa que está ocorrendo a reação química está ocorrendo em todos os pontos no elemento de volume, no interior do elemento de volume. E aqui, pessoal, esse RA com 2 risquinhos em cima significa essa reação química ocorre na superfície do material. Quando a gente diz superfície do material, tanto a superfície externa como a superfície interna do material. Por isso esse Ks, pessoal, é uma constante cinética de reação química na superfície multiplicada por quem, pessoal? Pela sua concentração máxima. Nesse caso, a gente está assumindo uma reação química heterogênea de primeira ordem ou pseudo-primeira ordem. Você acabou de falar que é pseudo-homogênea, que falou que é heterogênea agora? Olha lá, hein? Heterogênea, quando a gente fixa o foco só em reação química. Ok? Quando a gente fala homogênea para transferência de massa, que a gente quer forçar que essa reação química ocorra em todos os pontos no elemento de volume, de tal maneira que ela vai aparecer lá no último termo da equação diferencial em verde. Como é que a gente faz isso? Tá? Qual é a saída para se tornar uma heterogênea
numa pseudo-homogênea, numa linguagem de transferência de massa. Atenção lá. Vamos lá. Tendo em vista que a reação química, ainda que heterogênea, e que ela ocorra nos sítios disponíveis no interior do catalisador, o termo reacional necessariamente deve aparecer na equação da continuidade do soluto. Aquele último termo lá na equação em verde, do lado direito, tá? Nesse caso, olha lá, gente. Olha o que vai acontecer com essa equação em rosa do RA ali. Nesse caso, a taxa de reação química deve ser corrigida pela relação entre volume e área superficial da partícula, entre o volume da partícula e a sua área superficial da partícula. No caso de catalisador esférico, quem que é o volume da partícula? É o volume da esfera, de raio R. 4πr ao cubo dividido por 3. E qual é a sua área superficial? 4πr quadrado, tá? Assim, a gente define um comprimento característico por essa relação, o volume da esfera pela sua área superficial, que é igual a R sobre 3, tá? Substitui isso, ou seja, pegar esse rapaz, multiplicar para o RA, dos dois risquinhos lá em cima, e isso substitui na equação em verde. E o resultado disso é essa equação em amarelo, onde do lado esquerdo dela, pessoal, é um termo difusivo, tá? Assim, aqui, tendo em vista que é um regime permanente, é um termo difusivo e do lado direito é um termo reacional. Esse termo reacional vai aparecer o módulo de Tilly, tá? E o que representa o módulo de Tilly? O módulo de Tilly, ele representa a relação entre a resistência à difusão mássica que ocorre no interior do catalisador e a resistência tendo em vista a reação química que vai ocorrer nesse catalisador. Legal? Pois bem, precisamos resolver essa equação diferencial. Na superfície da esfera, neste caso, a gente vai impor que a difusão mássica é em relação à convecção mássica externa, hein? Não a reação química, controla o fenômeno de transferência de massa. Tá? E isso, na interface, conhecemos uma concentração ρS. E a condição de contorno de simetria, que é a derivada no centro da partícula igual a zero. Ok? Notem que não precisa de uma condição inicial. Tá? E nesse caso, precisamos de duas condições de contorno. Se nós definimos a concentração dimensional agora como só sendo concentração mássica do soluto dividido pela concentração mássica do soluto referenciado na interface, ou seja, lá na fronteira, tá legal? É esse θ que está aí. Quem que é o Xi? O Xi para nós é o comprimento adimensionalizado. Só que o comprimento adimensionalizado agora em termos de quem? Em termos desse L. Tá? Lembre-se que esse L ele foi necessário para quê? Para para forçar que o termo reacional apareça na equação da continuidade do soluto. Aquela que está em verdinho. Tá ali, tá certo, pessoal? Notem que lá atrás seria R. Aqui não. R sobre 3. Tá? É devido àquela correção que eu acabei de mencionar. Com isso, a equação em amarelo, a equação diferencial nos termos adimensionalizados, não estranha a condição de contorno aparecesse Xi igual a 3. Por que apareceu Xi igual a 3? Ora bolas, porque o L lá, pessoal, é R sobre 3. Tá legal? Se fosse só R, o Xi ali seria igual a 1. Não, mas como é L, R sobre 3, em Xi igual a 3, θ igual a 1. Por que θ igual a 1? Olha a primeira equação em rosa. θ lá. O Xi igual a 3 significa que nós estamos na fronteira. E na fronteira, ρA igual a ρS. E, no centro, a simetria do fluxo. Para o fluxo. O resultado desse nasce. Aqui a distribuição da concentração do soluto considerado no interior do catalisador em função do seno hiperbólico. Tá? Esse seno hiperbólico, por sua vez, em função do módulo de Tilly. O que significa essa equação? Significa que trata-se da distribuição de concentração do soluto A
no interior da matriz porosa, nesse caso, a matriz porosa é o catalisador, no qual estabelece a função da relação entre as resistências, a difusão e a reação química irreversível de primeira ordem que se processa no interior da partícula. Ou seja, tudo isso pode dizer que é um modo de Thiele. Ok? Muito bem. E aqui um conceito, enquanto vocês forem engenheiros químicos, assim como a próxima disciplina, quando vocês forem fazer reatores. Olha lá, vocês vão ver um tal de fator de efetividade. Quão é efetivo esse catalisador? O quanto ele pode ser útil em termos de reação química. Tá legal? O fator de efetividade eta, olha lá, informa o efeito que a taxa de matéria, ou seja, que a difusão mássica, exerce na taxa de reação química do catalisador. Ou seja, o quanto a difusão mássica impede a reação química. O ideal? O reagente chegou no catalisador e reage igualzinho, tá? Sem a influência da difusão mássica. Tá? E o que define o fator de efetividade? Ele é definido como a razão entre a taxa real de reação química, ou seja, que ela traz consigo a resistência à difusão mássica no catalisador, dado por W maiúsculo subscrito R, e a taxa de reação baseado nas condições da superfície externa da partícula, como se toda a superfície ativa estivesse exposta nas mesmas condições da superfície WS. Ou seja, pessoal, o que acaba acontecendo? Na medida que o soluto difunde, ele vai retardando a reação química. Não é? Porque a reação química precisa encontrar o sólido e reagir. Certo? Mas não. Ele encontra o sólido, difunde e reage, difunde e reage, difunde e reage. Certo? Nesse caso, não. É como a gente considera todo o sólido nas mesmas condições da superfície e a reação de uma maneira única, sem o efeito da difusão de matéria. Tá? Em sendo assim, o fator de efetividade é obtido dessa relação entre o real e daquilo que a gente estava querendo que acontecesse. Tá? E o ideal, vamos chamar assim, olha só, esse WS, é uma taxa de reação química que envolve, olha lá, o volume, certo? Corrigido, olha só o L lá, interessante, o LKS. Esse LKS, por quê, pessoal? É como a gente considerasse uma reação pseudo-homogênea para toda a superfície, ou seja, para todo o corpo, para todo o volume do catalisador. Em regime permanente, todo soluto é consumido na superfície externa da partícula, ou seja, esse que é consumido na externa da partícula deve ser transportado para dentro dessa partícula. Olha só, hein? Quando a gente fala deve ser transportado para dentro dessa partícula, qual é o mecanismo que faz esse transporte? É a difusão mássica. Tá legal? Lembre-se que a distribuição de concentração tendo em vista a difusão mássica foi dado naquela função de θ em termos do modo de Thiele. Substituindo aquela equação nessa em amarelo, ou seja, essa equação, obtém-se o fator de efetividade em função do módulo de Thiele. No caso, pessoal, olhem só, tá? KS tendendo a zero significa o quê, gente? Ou seja, significa uma reação lenta no interior da partícula. Olha só, pessoal, lenta, ela é lenta. E ela vai ser, se ela é mais lenta do que a difusão mássica, quem vai governar o fenômeno? Tá? Como a gente pode ver isso? A gente pode retomar o módulo de Thiele no modo como apresentado nessa equação em rosa. Tá? O módulo de Thiele estabelece a relação entre a resistência à difusão mássica e a resistência à reação química que ocorre no interior do catalisador. Pois bem, quando a resistência à transferência de massa, ou seja, a difusão mássica, ela é bem menor que a reação química,
esse valor tende a zero, ou seja, o módulo de Tilly em azul ali tende a zero. E assim, a efetividade vai tender a 1, significando o quê? Resistência à difusão intraparticular desprezível. É o ideal para catalisadores ativos. Olhem a figura do lado, pessoal. Olhem esse Φ maiúsculo, tá? Módulo de Tilly. Olhem para ele e vão dele, ele está embaixo do 10, tá? Vai para o lado do zero. Quando ele vai indo do lado do zero, pessoal, o que acontece com o eta? O eta vai aumentando. Tá legal? Certo? A efetividade aumenta. Significa catalisadores ativos. E o contrário, pessoal. Olhando para essa mesma figura. Quando o θ tende a infinito, tá? Do zero, caminha para o 20, o que acontece? O eta diminui, a efetividade diminui. Tá? O que significa isso, pessoal? Notem agora uma expressão em rosa, que é representativa ao módulo de Tilly, na medida que o Ks tende a infinito, né? 1 sobre infinito, 0. Tá? Significa o quê, pessoal? Que a resistência à transferência de massa controla esse fenômeno. Ou seja, em outras palavras, a resistência, quando o módulo de Tilly tende a infinito, a resistência à difusão intraparticular é importante. Poxa, se a resistência à difusão é importante, como está a reação química aí? Note que nesse caso, pessoal, a gente quer que a reação química ganhe esse embate, tá legal? Nessa situação em que a difusão mássica é a etapa controladora no processo considerado, nós temos catalisadores pouco ativos. E já a geometria? Será que ela influencia na efetividade de um catalisador? Tá? Entre eu ter tablets de catalisador, ter uma esferinha, um cilindrinho, qual é o melhor? Boa pergunta, não é? Para isso, pessoal, nós retomamos a equação diferencial considerando a geometria. Olha lá, em amarelo. Onde a geometria está explícita no Q. Tá? De igual modo. É aqui, quando QC igual a zero, é uma condição de simetria. QC igual a Q minúsculo mais 1. Θ igual a 1. O que significa? Por que disso, pessoal? Notem, no caso da esfera, quanto vale o Q? 2. 2 mais 1 igual a 3. Foi o que nós vimos anteriormente. E o módulo de Tilly do modo como apresentado nessa última expressão em amarelo do lado esquerdo do slide de vocês. E o fator de efetividade em termos do módulo de Tilly, notem que a primeira equação em rosa é para catalisadores esféricos, que nós já mostramos. A segunda equação é para catalisadores. Considera quem, pessoal? Considera um cilindro infinito, onde esse I, tá, subscrito 0, é a função modificada de Bessel de primeira espécie de ordem 0. Tá? Já o I, subscrito 1, é a função modificada de Bessel de primeira espécie em ordem 1. E para a placa plana infinita, eta, tangente hiperbólica do módulo de Tilly dividido pelo módulo de Tilly. E o interessante é essa figurinha que está aqui, pessoal. Olha só o fator de efetividade. Se vocês olharem lá no eixo X, né, para valores em torno do módulo de Tilly abaixo de 0,2, assim como acima mais ou menos de 6. Para essas duas situações, pessoal, tanto faz a descrição do corpo. Posso usar o cálculo de eta por qualquer uma dessas expressões em rosa. Tá? Ou seja, não há efeito significativo nessas condições mencionadas há pouco, olhem para a figura, em termos da geometria considerada. Tendo em vista isso, eis a justificativa, porque esse tempo todo, tá? Quando a gente trabalha com catalisadores, a gente elege a forma esférica. Aí está demonstrado para vocês uma das razões. Tá? Haha,
Notem, o que o módulo de Tilly faz? Ele estabelece a relação de resistência entre a difusão mássica e a reação química que ocorre no interior de um catalisador. Vamos complicar um pouquinho? Vamos complicar um pouquinho. Como? E se houver a influência da convecção mássica externa nesse catalisador, como é que fica essa conversa? Entenderam? Isso vai aparecer, a resposta, pessoal, quando a gente estabelece a segunda condição de contorno. Olha só, na interface que Si igual a 3, apareceu o número de Biot. E o Biot mássico estabelece a relação entre quem? Entre a resistência à difusão mássica que ocorre no interior do catalisador pela resistência à convecção mássica que ocorre externamente ao catalisador. Tá? Onde, na segunda coluna, em rosa, está a concentração adimensionalizada, a distância dimensionalizada em termos de L, e esse L consideramos partícula esférica. Está respondido anteriormente a razão disso. E a solução é esta que é apresentada para vocês, pessoal. Tá? Notem, quando o biomássico tende a infinito, significa o quê? Que a difusão mássica controla o fenômeno. Tá? Essa expressão em amarelo, o segundo termo do denominador vai embora. Volta àquela condição que nós apresentamos logo no início deste tópico, com a difusão em poros envolvendo reação química. Tá? Então está bastante coerente essa equação em amarelo. E aqui, pessoal, notem esta expressão, tá? Já utilizando, substituindo a equação diferencial para a distribuição de concentração na definição de efetividade, obtém-se, depois de rearranjos algébricos, essa expressão em amarelo no topo desses slides. E a figura abaixo apresenta para vocês, pessoal, a influência, tá, do biomássico, ou seja, das relações de resistências envolvidas tão somente a transferência de massa. Tá? Já no eixo em X tem o módulo de Tilly. Ele representa quem? A influência da transferência de massa com reação química. Tá? Então, observem, pessoal, que para o módulo de Tilly abaixo de 0,1, tá? Ou seja, catalisadores efetivos, pouco importa o que acontece externamente. Certo? E a última equação, só lembrando, em azul é para a esfera. Tá legal, pessoal? Retomando esta equação, essa figura, perdão, a gente pode apresentar o quadro 10.5. O que é interessante nesse quadro 10.5? Ele resume, pessoal, tá? Qual é o mecanismo dominante no catalisador, conhecendo-se o número de biomássico, bem como conhecendo-se o módulo de Tilly. Então, observe, na primeira linha, um biomássico menor do que 1, tem-se que a taxa de reação química acontece quando o número de biomássico, quando o módulo de Tilly for menor do que o número de biomássico. Se esse módulo de Tilly for um valor menor do que 1 até 1, disse que a transferência de massa externa no filme, ou seja, a convecção mássica, é o mecanismo predominante em relação ao que está acontecendo no catalisador. E para biomássico menor do que 1, por outro lado, módulo de Tilly maior do que 1, disse que tanto a difusão mássica interna quanto aquilo que está acontecendo externamente de transferência de massa, no caso a convecção mássica, é o mecanismo dominante no catalisador. Já a situação para o biomássico maior do que 1 e para as condições apresentadas na segunda coluna, ou seja, no módulo de Tilly menor do que 1,
Quem controla o mecanismo no catalisador é a taxa de reação química, que é tudo aquilo que a gente quer, tá? Entre para biomássico maior do que 1 e o modo de Thiele entre 1 e maior do que 1, quem controla é a difusão mássica no interior do catalisador. Já ao fazer as contas, o modo de Thiele for maior que o número de Biot, sendo esse Biot maior do que 1, tanto a difusão mássica interna quanto a transferência de massa que ocorre externamente ao catalisador são os mecanismos dominantes nesse caso. Uma aplicação bastante interessante é a obtenção da sucrose, tá? Perdão, a obtenção da glucose ou mesmo da frutose a partir da hidrolisação da sucrose por ácidos diluídos, tá? Conforme apresentado nesse enunciado. E a importância desse enunciado, pessoal, é algo característico para o Brasil, que é o que, pessoal? Diz respeito ao que a gente pode fazer quanto a cana-de-açúcar. Será que é só produzir álcool? Também, né? Mas pode produzir, por exemplo, açúcar, que é a forma refinada da sucrose, tá? Conforme apresentado na figura 1. Tá? Já a sucrose é um disacarídeo formado pela união de uma molécula de glicose e outra de frutose. Tá? Pois bem, considerando que a inversão da sucrose pode ser descrita por cinética de primeira ordem, que em determinadas condições apresenta constante de cinética, né? 4,87 vezes 10 a menos 3, segundo a menos 1. Empregando-se como catalisador uma resina esférica de diâmetro 0,77 milímetros. Considerando-se que se conheçam os valores da difusividade efetiva e do coeficiente convectivo de transferência de massa, os valores apontados aí, obtenha o valor da efetividade, tá, desse catalisador e verifique qual o mecanismo controla a taxa de reação química nesse catalisador. A solução, bem, como é um catalisador esférico, nós temos apresentado o que está aí em volto no quadradinho vermelho. Olhando para essa equação, identificamos quem, pessoal? Identificamos o modo de Thiele, apresentado à esquerda de vocês na tela, e o número de biomássico apresentado à direita na tabela. Notem que em ambos os casos, precisamos do comprimento característico, não é? Onde esse comprimento característico dado no centro do slide é R sobre 3. Como conhecemos R, 0,0385 centímetros, o cálculo de L é imediato. Como foi fornecido, pessoal, a constante de reação química, 4,87 vezes 10 a menos 3, segundo a menos 1, bem como o coeficiente efetivo de difusão, 2,69 vezes 10 a menos 7, o modo de Thiele calculado, 1,727. Falta calcular quem? O número de biomássico. Foi fornecidos L, o D efetivo, e o coeficiente convectivo de transferência de massa, 4,20 vezes 10 a menos 5. Com isso, calcula-se o número de biomássico. Conhecido esses valores, tem-se o valor da efetividade do catalisador 0,276. Essa é a primeira etapa do problema. Qual a segunda etapa do problema? Ok. Qual é o mecanismo predominante neste catalisador? Daí fica fácil. Temos aquela tabela, tá? Que é o quadro 10.5. Verificamos que o número de biomássico calculado é igual a 2. Portanto, biomássico maior do que 1. Verificamos que o módulo de Thiele 1,727, ou seja, o número de Thiele está entre 1 e o valor biomássico é 2. Olhando para o 410.5, olha lá, a segunda linha, biomássico nós calculamos 2, portanto, biomássico maior do que 1. Por essa situação, verificamos que o mecanismo dominante no catalisador para este exemplo
é a difusão mássica interna. A aula é isso. Um bom trabalho para vocês e até a próxima. Tchau.